Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse trabalho tem como objetivo principal fazer a classificação de comentários tóxicos. O nosso time é composto por seguintes integrantes: pelo Aurélio Kenji, pelo Fábio Martiniano, pelo João Hoffman e pelo Fabrício Azevedo. Nosso principal objetivo com esse trabalho é desenvolver um modelo capaz de identificar e classificar os comentários tóxicos. Esse banco de dados foi trazido através do site Kaggle. O banco de dados é dividido em dados de treino e dados de teste, de modo que o dado de treino temos 159 mil comentários e o dado de teste 153 mil. E elas foram classificadas em seguintes categorias: tóxico, muito tóxico, obsceno, ameaça, insulto e ódio por identidade. Fizemos as seguintes análises exploratórias. Primeiramente, percebemos que havia poucas classificações referente a um dos tipos de classe, de modo que a classe tóxica ela é classificada em cerca de 9,58% de todo o banco de dados, o severo tóxico em aproximadamente 1%. Na coluna ao lado à direita, a gente percebe ainda que existem comentários que recebem mais de uma classificação simultaneamente. E notamos que um alto desbalanceamento, dado que 89% do nosso banco de dados não recebe nenhum das classificações apresentadas. A matriz de ocorrência foi elaborada para a gente conseguir identificar se existe uma relação de dependência forte entre uma classificação e outra. Por exemplo, conseguimos perceber que na classificação de severo tóxico, existe uma correlação de 100% com a classificação de tóxico. Porém, o comentário que serve a classificação de tóxico não necessariamente receberá a classificação de severo tóxico. E conseguimos perceber também que a coluna insulto acaba se relacionando fortemente com qualquer outra classificação de toxicidade, uma correlação acima de 50%. Para esse problema, a gente utilizou a técnica do TF-DF. Ele utiliza a tabela de frequência, ele faz uma contagem de cada palavra que está se repetindo em todas as suas sentenças, todas as suas orações no banco de dados. E desse modo ele acaba colocando um valor entre 0 e 1, que mostra mais ou menos o quão frequente foi utilizada essa palavra no banco de dados como um todo. Percebemos que existem algumas palavras que aparecem com muita frequência em qualquer uma das suas classificações, como fuck e suck. Percebemos também que as palavras kill e die diferenciam a ameaça das outras classes. Seguimos o seguinte pipeline. Dividimos o banco de dados em treino e validação. No pré-processamento, a gente utilizou as técnicas de remoção de stop words, tokenização. Nesse momento, a gente preferiu passar todos os caracteres para minúsculo para garantir uma volumetria muito maior de dados. Retiramos os caracteres especiais, utilizamos o TF-DF também, como já foi falado. Removemos as pontuações. Após esse trabalho, a gente construiu o nosso modelo de treino e através dessas métricas que conseguimos obter com o treino, a gente foi otimizando os hiperparâmetros. Inicialmente, construindo um modelo de baseline, decidimos partir para um modelo de regressão logística. Percebemos uma forte acurácia em todos os acertos de todas as classes, mas lembrando que como existe muita classificação zero, isso era algo esperado. Ao C, a gente também trouxe essa métrica, mas como essa é um banco de dados fortemente desbalanceado, de modo que a gente tentou trabalhar muito mais com as métricas de acuracidade balanceada, precision, recall e o F1 score. Percebemos que nesse modelo de baseline, a nossa acurácia balanceada ficou em torno de 89%. Ao submeter esse trabalho lá no site Kaggle, conseguimos um score de 97,3%. Para a aumentação de dados, computamos os trace weights e usamos o peso calculado da amostra minoritária multiplicado pela quantidade de amostras presentes dela. O número resultante é a quantidade de dados que serão aumentados. Percebemos que,
Quando a gente aplicamos a aumentação de dados, a acurácia balanceada em si ficou bem próximo do nosso baseline. Foi construído também outros modelos, como a Random Forest com Grid Search, e modelos baseados em Sable, como utilizando principalmente os staking da logística, Random Forest e o SVM com a função Sigmoid. Comparando o SVM com a Sigmoid, utilizando o Grid Search para otimizar os hiperparâmetros, contra a logística com o Grid Search para definir melhor o parâmetro C, percebemos que a logística conseguiu bater acima da casa de 90% da acuracidade balanceada. Utilizamos também o XGBoosting para ver o quão performático isso poderia ser. Por fim, utilizamos também metodologia de redes neurais, baseada em transformers. Ambas as redes são modelos destilados, com menos camadas que as originais, para economizar na memória e no tempo de execução. O modelo que teve o melhor desempenho foi a Transformers feita pela Distilberta. Ela, utilizando o conjunto de testes jogando lá no Kaggle, teve uma acurácia de 98%, e isso foi possível porque a gente percebemos que se a gente utilizasse um threshold diferente para cada tipo de classificador, poderíamos sim melhorar significativamente a performance do modelo, tanto no F-score como na acurácia balanceada. E a decisão foi através de uma técnica de amostragem estatística. Basicamente sabendo que a gente tem a tabela de frequência de cada classificador e sabendo que trata-se de um conjunto aleatório, é esperado que tanto no conjunto de validação como no conjunto de teste tenha as mesmas proporções de marcação do nosso conjunto de treinamento. Concluímos que nesse trabalho que a Transformer utilizando a rede neural de Stilberta foi a melhor. A regressão logística foi aquela que mostrou um método eficiente e de baixo custo computacional, e adotamos uma abordagem de ser mais permissivo a falsos negativos, tendo em vista as questões ética e de negócio, de modo que é melhor eu classificar um conjunto que não é tóxico em tóxico do que ao contrário. Para próximos passos desse trabalho, podemos avaliar mais possibilidades de aumentação de dados, treinar redes neurais em ambientes com mais memória e poder de processamento. E por último, avaliar a possibilidade de treinar uma segunda rede sobre a seleção feita pela Distilberta. Desde já agradeço a participação de vocês, muito obrigado.